Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Eleições 2026. TSE encerra a etapa de campanha institucional nesta quinta-feira. PSOL redefine estratégia. Felipe Camarão anuncia composição de chapa ao governo. TRE mantém cassação da chapa eleita em Nova Olinda do Maranhão. Tráfego na ponte do Estreito dos Mosquitos terá operação Pare e Siga nesta quinta. Política com Felipe Clã. Sobram 2 prefeitos do PL que não foram para Orleans. Sendo assim, Josimar de Maranhãozinho não vai preso? Esporte, Sampaio vence, na verdade, o segundo jogo da melhor de 5 pela final da LBF. Max treina para encarar o Brusque, atual líder da Série C. Wellington Moraes Silva leva ouro no Troféu Brasil na modalidade arremesso de peso. No comentário musical com Gilberto Mineiro, o refinamento do grupo vocal mineiro Amaranto. No Rádio Opinião, uma entrevista sobre o Observatório de Inclusão e Economia da UFMA. A gente vai conversar com o jornalista, mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Gabriel Bartolski. Tudo isso e muito mais, agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que acompanham o Jornal Rádio Universidade. Nesta quarta-feira, Mayra Nogueira. Está parecendo uma segunda. Parecendo segunda. Dia 29 de julho de 2026. Hoje é o Dia Internacional do Tigre. É dia da identificação. E também Dia Mundial da Lasanha. É hoje. Delícia. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sete horas, 19 minutos. Agora, Mayra Nogueira, vamos aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Lembrando sempre que estamos aqui no site da 106, www.universidadefm.ufma.br, também com imagens, tá? Lá no YouTube, direto, lá em @Universidade FM 106, lá no nosso site você baixa o nosso aplicativo, tem por lá, claro, o link para fazer o download gratuito. Mayra Nogueira aqui em O Imparcial, começando com O Imparcial. Na manchete, eleições 2026. Os avulsos marcam espaço na disputa do Senado no Maranhão, entre trocas repentinas de sigla, vetos de aliados e candidaturas independentes. A disputa majoritária expõe o peso do cacicismo, né? Os caciques, né? E da antiguidade na política maranhense. Pelo amor de Deus, que texto é esse, Imparcial? Vamos lá, aqui em Avante retira Duarte Júnior da disputa ao Senado. Não deu para Duarte, né? Decisão da Executiva Nacional é definitiva e irrevogável. Partido garante legenda ao deputado para disputar a reeleição à Câmara Federal em 2026. E os detalhes, né? De mais um lance aqui nas eleições. Mayra Nogueira, o que tem mais de destaque aqui em O Imparcial? Bom, no Imparcial, alerta para mortes de tartarugas no litoral maranhense. Tartaruga cabeçuda foi resgatada viva nos lençóis maranhenses e encaminhada para tratamento. Cerca de 400 foram encontradas mortas nos últimos 2 anos no estado. Olha só, né? Um alerta aí para a natureza, né? Enfim, o que está levando, né, essa morte? São muitas, né? Muitas, 400 em 2 anos.
Olha, a Novo oficializa Zema como candidato à presidência. O Partido Novo oficializou, segunda-feira, durante convenção nacional realizada em Brasília, a candidatura do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, à presidência da República nas eleições 2026. A decisão foi aprovada por unanimidade em evento que reuniu dirigentes parlamentares e filiados do partido. Espetáculo infantil da Janela chega a São Luís, né, com classificação livre e duração de 50 minutos. E no esporte, campeão da Série B de futebol, Força da Cidade Olímpica, Araioses Real Resenha, conquista o título da Série B do Campeonato Maranhense e levanta o troféu na casa do adversário, Lago Verde, após brilhante campanha. É isso aí. Mayra, vamos agora aqui aos destaques do Jornal Pequeno, que na manchete, esse aqui é de terça e quarta-feira, essa edição, tá? Na manchete, inquérito de assassinato sob relatoria de Dino vira arma em disputa eleitoral no Maranhão, diz Folha. O processo envolve integrantes do grupo do governo, aliás, do governador Carlos Brandão, antigos aliados de Flávio Dino, hoje em campos opostos, além do vice-governador Felipe Camarão, pré-candidato ao Palácio dos Leões, e do senador o Everton Rocha. Isso aqui é coisa pesada, viu? A disputa do governo do Maranhão ganhou projeção nacional na segunda-feira, dia 27, com a publicação de uma reportagem da Folha de São Paulo que aponta um inquérito sobre o assassinato do empresário João Bosco Sobrinho, sob relatoria do ministro Flávio Dino, como um dos principais focos do embate político no Estado. O jornal mostra uma investigação iniciada a partir de um homicídio ocorrido em 2022. Passou a reunir suspeitas de corrupção, acusações de obstrução de justiça e personagens centrais da sucessão estadual. Na análise publicada pela Folha, o caso extrapola a esfera criminal e passou a influenciar diretamente o cenário eleitoral maranhense, né? Pois é, coisa aqui é séria, viu? Avante bate o martelo e torna irreversível saída de Duarte Júnior da disputa de 2026. Também como destaque, Mayra, só para finalizar... Juscelino Filho confirma a convenção da Federação PSDB Cidadania para 5 de agosto. O deputado federal Juscelino Filho, presidente estadual da Federação do PSDB Cidadania no Maranhão, confirmou para o próximo dia 5 de agosto a realização da Convenção Eleitoral Estadual que homologará as candidaturas para as eleições de 2026. O encontro será realizado das 10 ao meio-dia no Hotel Premier, Salão de Eventos, que fica na Avenida dos Holandeses, número 3, no bairro Ponta da Areia, em São Luís. É isso aí, tem política daqui a pouquinho. Análise com Felipe Clã, são 7 horas e 24 minutos. Mayra, tem break, depois trânsito. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito.
7 horas e 26 minutos agora. De acordo aqui com o mapa do Waze.com, a gente já observa trânsito de tranquilidade, né? Pelo menos é o que está mostrando aqui. Não temos, eu acho que tem algum problema na internet, enfim, não está dando aqui os parâmetros exatos do mapa do Waze.com, né? Impossível, o trânsito está totalmente livre do jeito que está aparecendo aqui. Devemos estar com um probleminha de internet, enfim. Vamos ver se Borges já consegue entrar por aqui, também estamos com um probleminha aqui com ele, em relação à internet, né, para entrar em contato aqui com a gente, mas vamos já estabelecer esse contato com Borges Júnior, Mayra Nogueira. Sete horas 27 minutos. Vamos aqui a uma reportagem para falar sobre biomarketing, agora aqui na Rádio Universidade. Cachaças artesanais, chás produzidos com ingredientes nativos, cosméticos à base de babaçu e peças artesanais feitas com fibras naturais. A diversidade do mercado sustentável ganha destaque na segunda edição do Brasil Biomarket, loja colaborativa que promete movimentar a Feira do Empreendedor 2026. São mais de 40 pequenos negócios participantes com produtos de alimentos e bebidas, artesanato, moda, acessórios, beleza e cosméticos. A proposta é aproximar o público de empreendedores que encontraram novas formas de valorizar os recursos dos biomas brasileiros, como explica o coordenador do Espaço Varejo Inteligente e analista técnico do Sebrae Maranhão, Luiz Ferreira. A proposta é, de fato, colocar em evidência esses produtos, principalmente aí na questão de sustentabilidade, né, dessas empresas, o processo produtivo dessas empresas em consonância com as questões de sustentabilidade e também o próprio produto em si, que são produtos que são oriundos, né, que tem aí insumos da bioeconomia voltado para esses biomas, né, principalmente aqui no nosso caso do Maranhão, o bioma amazônico e o bioma do Cerrado, certo? Que são aí os biomas mais presentes. Então nós temos aí desde cachaças artesanais até artesanatos feitos com fibra de buriti, que todos se encaixam no perfil de bioeconomia dentro dos biomas que são os biomas próprios aqui do nosso estado. Entre as marcas que vão estar na loja está a Bioaçu de Coroatá. A empresa transforma o coco babaçu em cosméticos, alimentos e ingredientes, criando novos caminhos para um fruto tradicional do Maranhão. A CEO da marca, Márcia Verli, conta como esse trabalho contribui para a geração de renda das comunidades extrativistas. Nós resolvemos um problema que é a baixa renda das extrativistas, né? A questão do desmatamento do coco babaçu por não ter valor agregado, né? E a gente compra esse fruto in natura das quebradeiras de coco, dando para elas uma alternativa delas terem uma fonte de renda justa, sem a necessidade da quebra desse coco no machado, né? Então, esse é a principal dor que nós queremos resolver, né? Agregar valor ao coco babaçu, né, através de bioprodutos, e dar uma alternativa de fonte de renda justa para as mulheres quebradeiras e a manutenção das florestas do babaçuais em pé como um ativo nobre, né, trazer o coco babaçu
para os ativos nobres da sociobiodiversidade. Quem passar pelo Espaço Varejo Inteligente também vai conhecer a Ritual, marca maranhense que aposta em chás e bebidas naturais produzidos com ingredientes da biodiversidade brasileira. Em sua primeira participação na Feira do Empreendedor, a fundadora do negócio, Nádia Moura, detalha a expectativa para apresentar a trajetória da empresa ao público. Para nós é um significado muito especial, né? Porque a Ritual ela nasceu dentro do Sebrae, né? Através dos programas de inovação. Então, participar desse evento é como voltar aí, né, às nossas origens e compartilhar um pouquinho aí da nossa trajetória, né? Então, a gente está preparando um espaço onde as pessoas possam conhecer a nossa história, provar os nossos produtos e entender, né, o que existe por trás de cada chá. Então, a Ritual ela não nasceu apenas para vender uma bebida, né? Ela nasceu com o propósito de transformar a forma como as pessoas enxergam o chá, né? Trazendo para ele, né, e para o dia a dia, para a gastronomia e para os momentos de cuidado e prazer. Além da Loja Brasil Biomarket, a Feira do Empreendedor 2026, que acontece de 14 a 16 de agosto, envolve outras atividades como palestras, oficinas, áreas de conhecimento e espaços voltados para inovação, sustentabilidade, economia criativa e novos negócios. Inscrições gratuitas no site feiradoempreendedor.sebrae.ma.com. Com produção de Elis Rodrigues, Maiara Cordeiro, Jornalismo, Universidade FM. Notícias da cidade. Obrigado, Maiara, pelas informações. Vamos aqui com Borges Júnior agora. Agora sim, Borges, eleições 2026, TSE encerra a etapa de campanha institucional nesta quinta-feira. Exatamente, Adalberto. Bom dia a você, a Mayra, que acompanha o Jornal Rádio Universidade nesta quinta-feira. Termina, portanto, amanhã, 30 de julho, prazo para a veiculação da propaganda institucional do Tribunal Superior Eleitoral, veiculação nas emissoras de rádio e televisão. A campanha ela foi destinada a estimular a participação das mulheres, dos jovens e das comunidades negra e indígena na política. As mensagens também levaram à população informações sobre as regras, o funcionamento do sistema eleitoral brasileiro. A divulgação ela poderia ocorrer em até 5 minutos por dia, de forma contínua ou fracionada, tudo conforme aí prevê a legislação eleitoral. Portanto, então, terminando no dia de amanhã, nesta quinta-feira, 30 de julho, o prazo para a veiculação da propaganda institucional do Tribunal Superior Eleitoral. Adalberto, Mayra. Borges, obrigado. Tá, a informação aqui veio e a gente estava testando o áudio. Daqui a pouquinho a gente volta com Borges Júnior. Vamos para o break, Mayra Nogueira, e vem em seguida Felipe Clã com análise política. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. Política. 7h35 agora, dando um bom dia aqui para Felipe Clã, que já está com a gente. Felipe, bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia, Adalberto, Mayra, Borges e ouvintes desta Rádio Universidade, esse jornal que faz falta na vida das pessoas. Olha, Mayra, segunda e terça, fui para supermercado, farmácia, fui ajeitar um monte de coisa. O que teve de gente que reclamou que estava esperando o jornal e não chegava o jornal,
Que coisa boa! As pessoas sentindo falta deste competente jornal, meu caro Adalberto Maire Borges. É isso aí, Felipe, é isso aí. A gente fica na expectativa também, né? Com certeza, porque, olha, o volume de informação aí nesse final de semana foi uma coisa gigantesca, né? E emendou aí com feriado, enforcaram segunda-feira e a gente teve que acompanhar esse movimento, né? Mas, enfim, olha, tem muita coisa para falar, mas a gente tem o tempo restrito, né? E vamos ao que interessa de imediato, né? Enfim, vamos falar logo sobre Josimar de Maranhãozinho, essa confluência aí com Orleans Brandão, sobra de prefeitos do PL. Como é que está essa situação? Olha, a questão é a seguinte, 2 pontos. O primeiro, que o Josimar, me parece que tem 40 prefeitos, né, ligado ao PL ou ligado ao Josimar. E o Josimar liberou todos os prefeitos para escolher com quem quer votar. Ele não vai declarar voto, o seu grupo familiar mais fechado não vai declarar voto a governador, e liberou os prefeitos. E pelo levantamento que nós tivemos, né, pode estar equivocado ou não, né, dos 40 prefeitos, 38 já fechou com Orleans, sobrando 2 para os outros candidatos, né? Mas nós vamos ver essa confirmação no andar da carruagem, a questão é essa. O que se pergunta muito é que a turma do terror, né, que foi muito e é muito evidente na política do Maranhão, não é verdade? Essas pessoas anunciavam que se o Josimar não fosse com o candidato que o então ministro Flávio Dino, que não é mais político, né, mas o legado dele é usado 24 horas por dia, né, que Josimar não fosse, Josimar seria preso. E agora dizem que Josimar não vai ser preso e os prefeitos estão liberados, meu caro Adalberto. Que coisa, hein, Felipe? Que coisa. Olha só, mudando aqui para falar sobre Fufuca, né? Fufuca e a Federação União Progressista indo para a Braide, é isso? Vai acontecer isso? Não, é o contrário. Aí faça, né, a leitura. E se a União Progressista não for para a Braide, se o Fufuca não conseguir? Porque ninguém sabe. O Fufuca não responde, o Pedro Lucas não responde, porque político só responde quando tem interesse, não é verdade? Ou quando precisa. Nenhum dos dois responde. Então, todas essas notícias que a gente está vendo aí, né? Olha, já está com fulano, já está com Beltrano, mentira. Mentira, porque eles não responderam nem para o Imparcial, nem para mim, nem para, vamos dizer assim, a imprensa reservada, correta, né? Não que a outra não seja, mas a gente não faz especulações, né? A gente registra somente os atos e os fatos que os próprios políticos criam, meu caro Adalberto. Felipe, olha, tu sabe de coisa. Tu tá sabendo aí que o Everton Rocha anda até rezando, é isso mesmo, né? Que história é essa? Havemos Everton, só que não é com a Igreja Católica, né? O Everton agora me parece que vai se converter à Igreja Universal, né? Ele convidou, intimou a Igreja Universal a indicar um representante para ser o seu primeiro suplente. E aí veio o Renan Weiner. Olha, o nome dele, né? Faroeste, Weiner. Uma beleza, ninguém sabe quem é, ninguém viu. Talvez ali no meio da turma da Universal ele seja conhecido, mas os bispos, né, decidiram que ele é que vai ser o primeiro suplente. Não é verdade? E é um desespero para quem vai ser o primeiro suplente. E eu sempre lembro que vice e suplente realmente só tem importância quando é o período eleitoral para trazer os votos e quando tem chance de assumir. E assim mesmo, com muita negociação, porque senão não pega um tostão das emendas, meu caro Adalberto.
Felipe, que coisa, hein? Olha só, eu queria que você explicasse agora a situação de Felipe Camarão. Teve uma guinada aí junto com o PSOL, PT. Como é que está essa arrumação? Olha, me parece que eles não conseguiram, né? Não conseguiram acordo do jeito que eles queriam e no formato que eles queriam, primeiro com o Brandão. E aí se bobearam, fizeram toda aquela loucura, né? A falta de respeito, chegaram até o nível mais baixo, né? de ofensas e tudo mais. Descobriram que Brandão era duro, sertanejo duro, que ele não tinha medo, né? Podia ter o que quisesse, toga, não toga, entendeu? Take office, não take office, entendeu? Prende gente, solta gente. E aí agora resolveram, né, pedir ao Otelino que indicasse pelo PSB o vice, para trazer o PSB. Otelino muito esperto, o bruxo, como eu sempre chamo, quero dizer que eu escrevo que o Otelino e falo que o Otelino é o bruxo, e o Otelino não se zanga, viu, gente? Ele adora, porque é um mágico, né? Sabe das receitas secretas. Ele, de vez em indicar alguém do PSB, não, ele indicou o Ricardo Rodrigues, né, para presidente da Câmara de Caxias, um político em ascensão lá na região. Vai agora ser um político em ascensão no Maranhão. Olha que chance boa, se ele souber aproveitar e trazer voto para o coisa. E, ao mesmo tempo, né, o PSOL, né, virou de cabeça para baixo, como sempre. Ali nunca ninguém se entendeu. Ali ninguém foi aliado. Se nos partidos de centro-direita ou de direita ninguém nunca foi unido, né, e na política não existe ninguém unido, política é um vestibular, eleição é um vestibular. Agora mesmo que não. Tiraram a nossa companheira Antônia Carionga, né, Cariongo, que eu já tive o prazer de entrevistá-la, é uma figura, né, militante, mulher raiz da terra, tenho uma admiração por essas pessoas. Nós entrevistamos lá na Guará, na parceria com a Guará e Rádio Universidade. Que beleza, você estava junto conosco, né? Sim. E aí, simplesmente tiraram ela, porque o Enilton resolveu que não é mais pré-candidato ao governo. O Enilton agora é pré-candidato ao Senado. Olha, é cansativo, mas a gente vai acompanhando. Vai que numa dessa dá uma sorte e se é eleito, né? Me parece que o Douglas vai ser o primeiro suplente, né? O Haroldo Saboia não entra nessa história. Mas lamentamos a falta da nossa amiga Antônia, a verdade é essa. Ou seja, até agora não houve um entendimento real na chapa de Felipe Camarão. Não esquecendo, a Elisiane continua sendo pré-candidata ao Senado pelo Lula, e ninguém mexe com o Lula, meu caro Adalberto. É isso aí. Felipe, e Orleans, como é que foi aí o final de semana? Eu vou lhe falar uma coisa, eu estou com a missão lá pelo Imparcial de cobrir, não todas, mas a maioria das convenções, entendeu? Bom, tirando o calor, tirando o mesmo de sempre, né? Foi uma belíssima festa, indiscutível. E é importante as pessoas entenderem que, no caso do Orleans, né, ele tem, sim, em todos os municípios, lideranças, em todos os municípios, pré-candidatos a deputado federal e deputado estadual, e lideranças que apoiam o Senado. Então, ali não era uma festa somente do Orleans. As pessoas vieram para fazer a sua fotografia, para fazer a sua presença, para mostrar que é forte, né? Então, era uma festa belíssima, uma festa democrática belíssima, né? O cenário lindo, a estrutura linda, tem que ter muita competência para montar um negócio daquele, viu? Não é brincadeira. Eu fiquei exaurido, né? Porque eu só saí depois do último discurso, ainda fui para a entrevista coletiva, mas foi muito legal, isso eu posso dizer. Se isso traz voto,
Não sei, mas que traz flash, isso traz, meu caro Adalberto. Olhei os flashes, viu? E olhei imagens também, né? O Felipe Clã ali nos bastidores. Eu olhei. Tava ligado. Tava no final de semana, eu tava ligado. Olha só, Felipe, a gente finalizar, e essa gravação de Raimundo Cotrim? Olha, antes eu não coloquei uma proposta na pauta, mas só lembrando, porque eu acho que é justíssimo, né? Hoje vai ter às 19 horas o lançamento do Saulo Arcângelo, né? Nosso grande Saulo. Pô, tem que registrar. Saulo é realmente uma pessoa resiliente, competente. Hoje, às 19 horas, o Sindicato dos Bancários, o PSTU, né, vai estar lançando a sua chapa, com a presença do Hertz Dias. Nós temos candidato a presidente da República. A verdade é essa, o Hertz do PSTU vai estar representando o Maranhão. E é bom de discurso, olha, ele é bom de debate, não mexam com o Hertz, viu? Deixem o Hertz participar. Estou avisando aí o pessoal. Mas nós estávamos falando o que mesmo? Para encerrar? A gente ia falar agora de Raimundo Cotrim, com a gravação. Pois é. Você escutou a gravação? Ouvi. Pois é, o que eu estou perguntando é o seguinte, qual é a sua opinião? Porque a minha opinião é que deram um tiro no pé. A minha opinião é que soltaram, né, uma gravação que está sob segredo de justiça, né, aí com a palavra o nosso ministro Flávio Dino para saber como é que essa gravação chegou na mão dos seus aliados, né, para soltar, porque isso é crime. Né? Se está segredo de justiça, como é que solta? Eu, particularmente, acho que foi um tiro no pé na turma do Flávio Dino, entendeu? Porque ficou muito evidente que a proteção, que a esposa do assassino do Tech Office, não há como dizer que não é assassino, ele é condenado, né? 2 assassinatos, e hoje ele está lá em Brasília, num crime federalizado, já julgado aqui pela justiça, ou seja, a justiça do Maranhão não serve para coisa nenhuma quando os homens lá de cima resolvem, ou quando a política interfere na justiça. A verdade é que opiniões de todos os jeitos. Agora, qual é a sua opinião, meu caro Adalberto, Mayra e Borges? Será mesmo que foi uma boa? Será que essa tentativa de passar o pano, né, para a prisão do Raimundo Cotrim não vai ter outros reflexos, como aqui já falamos? Só Deus para saber, meu irmão. Como você bem disse, Felipe, só Deus para saber. Felipe, muito obrigado pela presença aqui, análise. A gente espera você amanhã, claro, novamente aqui, iluminando os caminhos. Cadê os pássaros, Felipe? Lindo! Mayra, hoje de manhã eles estavam animadíssimos. Olha, tô cantando agora, deixei até as janelas abertas, viu, Mayra? Maravilhoso. Maravilhoso. Canto dos pássaros. Canto dos pássaros. Eu fiquei pensando hoje, fazendo café 5 horas da manhã, é o seguinte, no dia que eu acordar e os pássaros não estiverem cantando, algo de muito grave vai estar acontecendo na política do Maranhão. Viva os pássaros! Viva os pássaros! E quando acontecer isso aí, tu traz para a gente aqui, para o nosso ouvinte saber o que está acontecendo. Felipe, muito obrigado e um bom dia! Bom dia! Mayra Nogueira, vamos para o break, a gente volta já já com mais Jornal Rádio Universidade. Vamos para a Dica Saudável. Dica Saudável. Os produtos integrais são importantes para uma alimentação equilibrada, pois preservam maior quantidade de fibras, vitaminas e minerais em comparação aos alimentos refinados. Além de contribuírem para o bom funcionamento do intestino, ajudam a prolongar a sensação de saciedade e auxiliam no controle dos níveis de glicose e colesterol no sangue. O consumo regular de pães, arroz, massas e cereais integrais pode favorecer a saúde do coração, o controle do peso e a prevenção de diversas doenças crônicas. Confira agora alguns benefícios dos alimentos integrais. Primeiramente,
As fibras presentes nesses alimentos melhoram o funcionamento do sistema digestivo e ajudam a manter a saciedade por mais tempo. Também contribuem para o controle da glicemia, auxiliam na redução do colesterol e promovem mais energia para as atividades do dia a dia. Por fim, incluir alimentos integrais na rotina é uma escolha simples que contribui para uma alimentação mais saudável, equilibrada e para uma melhor qualidade de vida. No mais, é cuidado e atenção. Com essas dicas saudáveis, aproveite bem o seu dia. Sete horas e 51 minutos agora, de volta com o Jornal Rádio Universidade. Foi rapidinho, viu, Mayra Nogueira? Antes de trazer Borges aqui, quero mandar um alô para Mari Silva Mourão, também para Ronaldo Teixeira, Sofia, Maria Helena, Adriana, todos aqui no Turu, acompanhando a gente em família. Pessoal, muito obrigado. Quem está por aí, Mayra? Josimar, com a Socorro no bairro Ivar Saldanha, Raimundo Costa e a Dilza, também a Rosângela Moreira, Elisete Moraes, Professor Ribeiro, o Renato Gomes, acompanhado aí da Luzia, em Passo do Lumiar, Socorro Brito também, a Isabel na Vila Bacanga. É isso aí, Heraldo Moreira, também a filha Maria Clara, o juiz Edilson Caridade, a esposa Rita e a filha Abigail. Muito obrigado diariamente com a gente, tá? Agora sim, Borges, vamos trazer informação, vamos trazer notícia, continuando aqui com o noticiário das eleições, né? Olha só o que se fala em eleição agora. Olha, Borges, Felipe trouxe análise, mas você traz a notícia. Pessoal redefine estratégia. Como é que está essa estratégia, Borges? Roberto, o PSOL anunciou mudança nos planos para as eleições deste ano, eleições de 2026, mudanças aqui no Maranhão. O Enilton Rodrigues, ele desistiu da pré-candidatura ao governo do estado, agora vai disputar uma vaga no Senado Federal. A decisão faz parte de um acordo político, acordo com o Partido dos Trabalhadores. Com isso, o pessoal passa, então, a apoiar a pré-candidatura do vice-governador Felipe Camarão, candidatura dele ao Palácio dos Leões. Segundo o partido, as propostas apresentadas por Enilton Rodrigues, elas vão ser incorporadas ao projeto político definido por Felipe Camarão durante a campanha. Defendida aí por ele. A aliança reúne a Federação PSOL Rede, além do PT, PCdoB, PV e também PSB. As candidaturas, elas devem ser oficializadas durante as convenções partidárias, convenções marcadas para sábado agora, dia 1º de agosto. Adalberto, Mayra. Faltando 6 minutos para as 8, Borges, falando aqui de Felipe Camarão, que anuncia a composição de chapa ao governo. O pré-candidato ao governo do Maranhão, o Felipe Camarão, ele oficializou os nomes que irão compor, então, a chapa majoritária, eleições de outubro, eleições presidente da Câmara Municipal de São Luís, de Caxias Rodrigues, o Ricardo Rodrigues. Ele foi escolhido como pré-candidato a vice-governador, e para o Senado a chapa vai ter a senadora Elisiane Gama e o Enilton Rodrigues, do PSOL. Elisiane Gama, ela busca a reeleição. Essa definição, ela foi anunciada nas redes sociais de Felipe Camarão e confirma, então, um acordo entre o PT e o PSOL, além da participação dos partidos da Federação Brasil da Esperança, do PSB e também da Rede. E segundo a Camarão, a escolha de Ricardo Rodrigues, ela reforça a representatividade da chapa e também o diálogo com diferentes regiões do estado. Já a indicação de Enilton Rodrigues ao Senado, ela faz parte da estratégia de unidade das forças de esquerda aqui no Maranhão. A homologação das candidaturas do PT está prevista para a convenção estadual do partido. Convenção, como dissemos há pouco, marcado para sábado agora, vai ser no Almirante Tamandaré, o Centro Educa Mais, na Coab. Adalberto, Mayra. É isso aí, Borges. Continuando agora falando sobre o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, mantém a cassação da chapa eleita em Nova Olinda do Maranhão. Como é que está essa situação, Borges? Adalberto, a Corte rejeitou os embargos de declaração apresentados pela defesa. Então, o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão decidiu manter a cassação do prefeito de Nova Olinda do Maranhão, o Ari Menezes Fernandes,
também do vice-prefeito Ronildo Costa de Carvalho. O julgamento ele foi concluído por maioria de votos, apenas a juíza substituta Luciana Sarney divergiu de forma parcial do relator, o desembargador Marcelo Elias Matos Ioca, e os demais magistrados acompanharam o voto do relator. A análise do recurso ela havia sido interrompida no dia 16 de julho, isso após um pedido de vistas. Com a retomada, então, do julgamento, o tribunal confirmou a decisão que cassou a chapa cassada por abusos de poder econômico nas eleições municipais de 2024. Em nota, o prefeito Ari Menezes, ele informou que vai recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. Ele também afirmou que espera reverter a decisão e recuperar o mandato. Adalberto, Mayra. Borges, o tráfego na ponte do Estreito dos Mosquitos terá uma operação Pare e Siga. Começa amanhã. Motoristas que passam pela BR-135 devem, então, ficar atentos. O DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, vai realizar serviços de manutenção na ponte sobre o Estreito dos Mosquitos, serviços nesta quinta-feira, horário das 7 da manhã, seguindo até as 5 da tarde, e durante o trabalho, o trânsito vai funcionar no sistema de pare e siga. A manutenção ela vai ser feita na ponte, que continua liberada para passagem de veículos. As equipes vão executar serviços de tapa-buracos para melhorar as condições da pista e a segurança dos usuários. A outra ponte vai ser demolida e substituída por uma nova estrutura. Ela está interditada. O DENIT informou que o processo de contratação da empresa responsável pela obra já está em andamento. Até agora, o órgão não divulgou quando as obras vão começar, nem o prazo de conclusão ou valor do investimento. Enquanto isso, a ponte em operação ela segue sendo montada e, segundo o DENIT, apresenta condições seguras para o tráfego. Mayra, Adalberto. Borges, mudando o foco agora para o noticiário de polícia, né, de violência. Na verdade, funcionário de parque aquático morreu após 5 dias internado. O que levou à internação dele, Borges? Adalberto Wendel Gabriel Oliveira de Jesus, de 19 anos, ele morreu após passar 5 dias internado em estado grave. Ele foi vítima de um choque elétrico sofrido durante o trabalho no Valparaíso Adventure Park. Esse espaço localizado em Passo do Lumiar, região metropolitana aqui de São Luís. Esse acidente ele aconteceu na manhã do dia 23 de julho e, segundo o parque, o jovem sofreu a descarga elétrica enquanto movia uma extensão em uma área seca. O Wendel ele trabalhava como piscineiro, ele recebeu os primeiros socorros no local, foi levado para uma UPA, uma unidade de pronto atendimento do Maiobão, e em seguida foi transferido ao Hospital da Ilha, aqui em São Luís. Em nota, o Valparaíso informou que suspendeu as atividades nessa quarta-feira, afirmou que continua prestando assistência à família, além de colaborar com a apuração das circunstâncias do acidente. O corpo de Wendel Gabriel vai ser sepultado nesta quarta-feira, no período da tarde, por volta de 3 da tarde, aqui em São Luís. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges, pelas informações. Borges volta daqui a pouquinho, tá? Mayra Nogueira, tem um break rápido, tem Rádio Ciência, a gente volta com mais Jornal Rádio Universidade. Não saia daí, é rapidinho. Tambores que ecoam ancestralidade, a força da cultura brasileira, com raízes no Maranhão. Vem aí, Festival Aió, dias 30 e 31 de julho na Praça das Mercês, a partir das 18 horas. Shows com Sandra Sá, feijoada completa, apresentações de tambor de crioula, boi da fé em Deus, boi da maioba e muito mais. Realização, Associação Cultural Pé no Chão e Ministério da Cultura. Patrocínio, Vale, por meio da Lei de Incentivo à Cultura. Apoio Compir. Festival Aió, onde a raiz encontra o futuro. Fortalecimento do pré-natal e diagnóstico precoce é um dos caminhos para combate à sífilis congênita. Você sabe como a sífilis foi descoberta? Eu sou Bruno Goulart e já está no ar mais uma edição do Rádio Ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico.
De segunda a sexta, agora em 4 horários: 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. Fortalecimento do pré-natal e diagnóstico precoce é um dos caminhos para combate à sífilis congênita. As informações com Pedro Batista. O combate às ISTs, infecções sexualmente transmissíveis no Brasil, é feito de diferentes formas, todas ofertadas gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, sejam métodos de prevenção ou tratamento. Mas o combate à sífilis em específico sofre desafios. Especialistas apontam uma epidemia persistente com números elevados e contínuos. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil registrou mais de 810 mil casos de sífilis em gestantes de 2005 a 2025. Uma pesquisa da Universidade Estadual do Maranhão, campus Coroatá, a 260 quilômetros de São Luís, se volta especificamente para esse cenário. Analisar o perfil epidemiológico da sífilis adquirida, da sífilis em gestantes e da sífilis congênita no município. A investigação leva em conta 3 classificações. A sífilis adquirida se refere à transmissão pelo sexo desprotegido. Já a sífilis em gestante é quando o diagnóstico é recebido durante a gravidez. Por fim, os casos de transmissão vertical, da mãe para o bebê durante o parto ou a amamentação, chama-se sífilis congênita. De acordo com a acadêmica do bacharelado em enfermagem da UEMA Coroatá, Osana Cristine de Amorim da Silva, que conduziu a pesquisa, a informação é uma das ferramentas no combate dessa infecção. Eu acredito que a informação é uma das ferramentas principais no combate da sífilis. As pessoas precisam saber que é uma infecção que pode ser prevenida, diagnosticada e tratada gratuitamente pelo SUS. Além disso, também fortalecer o pré-natal, ampliar o acesso aos testes rápidos e garantir que o tratamento aconteça o mais cedo possível. Mas ainda tem alguns desafios, como o diagnóstico tardio, o preconceito, que muitas vezes as pessoas não procuram os serviços de saúde por ter esse estigma. O estudo Análise Temporal dos Casos Notificados de Sífilis em um município da macro-região leste do estado do Maranhão teve orientação da professora doutora do Departamento de Enfermagem da UEMA Coroatá, Érica Emília Félix de Carvalho. E sob esse olhar criterioso, Osana avaliou o período de 2015 a 2024, com dados registrados em sistemas do DataSUS, Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. Os resultados apontam 269 casos de sífilis adquirida, 132 de sífilis em gestante e 48 de sífilis congênita. Outro dado destacado é a infecção ter atingido principalmente jovens adultos, de 25 a 29 anos. Mesmo com prevenção, diagnóstico e tratamento gratuitos, ainda foram encontrados casos de sífilis congênita. Para a pesquisadora, esse dado reforça a importância do fortalecimento do pré-natal e ampliação do diagnóstico precoce, que pode evitar problemas como aborto espontâneo, parto prematuro e malformações do bebê. Além disso, a ausência do parceiro sexual no tratamento é outro ponto delicado. Quando apenas uma pessoa passa pelo diagnóstico e tratamento, as chances de retransmissão são altas e podem levar a sífilis congênita em casos de gravidez. A pesquisa alerta para a importância de um tratamento feito pelo casal, e não apenas por um indivíduo. Nas palavras de Osana, esse estudo também tem a proposta de ir além dos muros da universidade. Essa pesquisa nasceu de uma preocupação com a realidade do nosso município. Muitas vezes a gente imagina que a pesquisa científica fica restrita à universidade, mas ela tem um impacto muito maior que isso. Quando nós analisamos os dados de Coroatá, foi possível entender onde estão os principais desafios e quais ações precisam ser fortalecidas. Essas informações podem ajudar os gestores a planejar melhor as políticas públicas, apoiar o trabalho da equipe de saúde e melhorar o cuidado oferecido à população. Para mim, esse é o maior valor da pesquisa, transformar os dados em conhecimento e fazer com que o conhecimento volte à sociedade em forma de decisão mais qualificada, prevenção mais eficiente e uma assistência cada vez melhor. Com colaboração de Bruno Goulart, Pedro Batista, Jornalismo, Universidade FM, fonte confiável de informação para mais de 80% do público na pesquisa exata.
Lembre-se, se você é cientista e pesquisador, quiser apresentar o seu trabalho aqui no Rádio Ciência ou no Rádio Ciência Entrevista, entre em contato pelo Instagram, @Rádio Universidade FM. Tome ciência. E a sífilis? Você sabe como foi descoberta? A causa da sífilis foi descoberta em 1905 por Fritz Schauding e Erich Hoffmann, que identificaram a bactéria Treponema pallidum. Eles a encontraram ao microscópio em lesões de pacientes, usando uma técnica que revelava micro-organismos até então invisíveis. Antes disso, o tratamento era à base de mercúrio, tóxico e pouco eficaz. A cura efetiva só veio em 1943, com o uso da penicilina. Hoje, a sífilis tem cura e tratamento simples, mas a melhor estratégia continua sendo a prevenção, uso de preservativo e testagem regular. Você sabia? Tome ciência! Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. Ei, já pensou em cuidar da sua saúde dançando? Na Movidência a gente mexe o corpo, solta a mente e ainda se diverte de verdade. Vem sentir a energia do forró, da seresta, do balé, do fit dance, do estileto e outros ritmos. É muito mais que dança, é qualidade de vida. Bora? Mais informações no nosso perfil no Instagram, @ed.movidence. 8h07, agora de volta com o Jornal Rádio Universidade, mandando um alô aqui para a Joanildes Gaspar Arushi, com a gente no YouTube. Muito obrigado, bom dia pela presença aqui com a gente, tá? Olha, retomando o contato aqui com Borges, Mayra Nogueira, vamos falar agora sobre justiça que leva a conciliação gratuita a 3 cidades da Baixada. Borges, são serviços sociais, não é isso? Exatamente, Adalberto. A Justiça do Maranhão realiza entre esta quarta e sexta-feira uma nova etapa do projeto Conciliação Itinerante. Dessa vez vai ser em São João Batista, São Vicente Ferre e Matinha. O atendimento ele é gratuito, o horário das 8 da manhã às 5 da tarde. A população ela pode buscar acordos em casos como divórcio consensual, pensão alimentícia, guarda de filhos e união estável, também reconhecimento de paternidade, coleta de DNA, renegociação de dívidas, além de outras demandas que possam ser resolvidas por meio da conciliação. Esses atendimentos eles vão ser feitos por conciliadores capacitados pelo Conselho Nacional de Justiça, ação coordenada pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Soluções de Conflitos do Tribunal de Justiça aqui do Maranhão. O serviço vai ser oferecido em um ônibus adaptado, ônibus com internet, ar-condicionado, estações de trabalho. Nesta quarta, o atendimento ele acontece na Praça da Matriz, em São João Batista. Na quinta, no dia de amanhã, na Praça de Eventos, em São Vicente Ferre. Na sexta-feira, na Praça Juarez Silva Costa, em Matinha. Adalberto, Mayra. Borges, falando sobre a justiça que leva a conciliação gratuita a 3 cidades. Aliás, você já falou essa informação. Vamos falar da UEMA, que vai adotar aí novas regras para as cotas de pessoas com deficiência. Mais detalhes sobre esse assunto, Borges. Mayra, a decisão é da Justiça após a ação do Ministério Público. Agora a UEMA vai ter que mudar a forma de avaliar candidatos às vagas reservadas para pessoas com deficiência, mudança com atenção a vestibulares e concursos. A partir de agora, então, a análise ela deve ser feita por uma equipe multiprofissional
com base no modelo biopsicossocial, modelo que leva em conta não apenas o laudo médico, mas também as barreiras enfrentadas pelas pessoas no dia a dia. A sentença, ela também proíbe ao EMA de exigir a classificação internacional de funcionalidade, isso como documento obrigatório para a inscrição. O laudo médico com o Código de Classificação Internacional de Funcionalidade e a descrição da deficiência devem ser aceitos. Podendo, então, haver pedidos de informações complementares, se aí for verificada a necessidade, caso seja necessário, esse pedido aí pode ser feito, pedidos de informações complementares. Ao decidir o caso, o juiz Douglas de Mello Martins, ele destacou que a autonomia da universidade não permite o descumprimento da legislação federal e das garantias constitucionais das pessoas com deficiência. O objetivo, o intuito é assegurar um processo de seleção mais inclusivo e também sem barreiras indevidas. Adalberto, Mayra. Borges, continuando falando de outro assunto, aliás, ainda sobre a universidade, agora da UFMA, que está abrindo as inscrições para a nova edição do curso gratuito de Media Training. Mayra, a UFMA está com as inscrições abertas para mais uma turma do curso de Media Training, inscrições gratuitas. As aulas elas vão acontecer entre os dias 24 e 28 de agosto, vão ser aqui em São Luís. Vai ter certificação ofertada, expedida pela Universidade Federal do Maranhão. A capacitação ela é realizada em parceria com a FAPEMA e faz parte de um projeto voltado ao fortalecimento da divulgação científica e também da comunicação pública no Maranhão. As inscrições elas podem ser feitas pelo SIGA e também por um formulário online, e durante o curso os participantes eles aprendem técnicas de comunicação para entrevistas, redes sociais, televisão e mídias digitais, além de postura, dicção, expressão corporal e controle emocional durante as câmeras, em frente às câmeras. A programação ela também inclui atividades práticas em estúdio, tudo com acompanhamento de profissionais de rádio e também de TV. Curso ele é aberto a pesquisadores, estudantes e servidores, também a extensionistas e ao público em geral. Outras informações referentes à UFMA, a Universidade Federal do Maranhão, podem ser acessadas a partir do site da instituição, portalpadrão.ufma.br. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges, pelas informações. São 8h13 agora. Mayra Nogueira, vamos para a informação do tempo. Previsão do tempo e Tábua de Maré. Nesta quarta-feira, em São Luís, a previsão indica vento moderado e possibilidade isolada de tempestade à tarde. Pela manhã, com nuvens e aberturas de sol, com tempo abafado, umidade alta e vento vindo de leste e nordeste. À tarde, aumenta a chance de instabilidade, com uma tempestade isolada, podendo ocorrer em algum ponto da capital, principalmente de forma rápida e localizada. À noite, a tendência é de tempo variando entre nuvens e algumas aberturas, sem indicação de chuva contínua no resumo disponível. Em São Luís, a temperatura atual é de 26 graus, a umidade 88%, que deixa a sensação térmica mais alta e o ar mais pesado. Para o Maranhão, o padrão deve seguir parecido em áreas próximas ao litoral. Tempo instável, vento e chance de chuva rápida à tarde. Em áreas do interior, a tendência costuma ser de maior variação entre sol, nuvens e pancadas localizadas, dependendo da região. Adalberto, agora com Tábua de Maré. É isso aí, Mayra. São 8h14 agora. Aqui vamos para a Tábua de Maré neste dia 29, tá? A primeira pré-amar aconteceu às 6h47 da manhã com 5,5 metros. A segunda será às 7h12 da noite com 5,3 metros. Baixa-mar, a primeira foi às 0h36 com 1,3 metro. A segunda será a 1h02 da tarde com 0,9 metro. Notícias do Brasil. A gente continua aqui agora com as notícias dos principais impressos do país na manhã desta
quarta-feira. Mayra Nogueira, aqui a gente começa com o jornal Folha de São Paulo, que nesta quarta-feira tem como manchete: maioria avalia que Moraes agiu mal ao proibir Flávio de visitar Bolsonaro. Datafolha aponta ainda que, para 59%, o ex-presidente deve cumprir pena em casa, enquanto 35% são contra regime domiciliar. O que é que tem em o estado de São Paulo, Mayra? Inflação vem abaixo do previsto e eleva a expectativa de corte de juro. IPCA sobe 0,06% em julho. Analistas projetam queda da Selic. É isso aí. Olha só, para finalizar, tem o jornal O Globo com a manchete. Vamos lá, o Globo. Está carregando aqui a internet. Pelo amor de Deus, não deixa a gente na mão. Governo, posso falar? Governo Pode. estende e desenrola por mais 30 dias, invade o período eleitoral. O programa de renegociação de dívidas bancárias tinha prazo até segunda-feira, mas foi prorrogado por mais um mês. É isso aí. E na foto aqui, a dinastia Fujimori de volta pelo voto. Após 3 derrotas eleitorais, Keiko Fujimori, filha do ex-ditador Alberto Fujimori, tomou posse como a primeira mulher presidente do Peru. Ela prometeu não ficar um dia a mais, além do mandato de 5 anos, e usar as Forças Armadas para o crime organizado. É isso aí. 8h16. Agora vamos para a entrevista no Rádio Opinião, Mayra. Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. No Rádio Opinião de hoje, vamos falar sobre um assunto, claro, né? Sempre muito interessante. Hoje a gente vai falar sobre o Observatório de Inclusão e Economia da Universidade Federal do Maranhão. Para isso a gente conversa com o jornalista, mestrando do programa de pós-graduação em comunicação, Gabriel Bartolski. É essa a pronúncia? Nossa, primeira vez que alguém acerta de primeira. Olha só, que bom. E, por falar nisso, qual a origem? Olha, a origem dela é alemã. Mas aí eu vou deixar bem claro para as pessoas, esse não é o meu nome de verdade, tá, gente? É porque quando eu ingressei no jornalismo, eu já entendia que eu queria ser jornalista, eu precisava de um nome mais marcante, né? E aí, meu sobrenome mesmo é Menezes, mas aí fica Gabriel Menezes. Não, acho muito fraco. Não, eu quero que as pessoas perguntem. Gabriel o quê? O quê? Aí pegou, chama atenção, né? Já chama atenção. É isso aí, Gabriel. Até minha família também já me chama assim. Gabriel Bartolski, muito interessante. Sim. Gabriel, vamos agora falar sobre outra coisa interessante, claro, que é esse Observatório de Inclusão e Economia da UFMA, né? Conciliar duas coisas importantíssimas, que é a inclusão, né? Hoje é a palavra da vez, já tem algum certo tempo, mas ainda, digamos que a gente ainda está engatinhando, né? Em termos de inclusão em uma série de coisas. Essas coisas são bem recentes. E a economia, claro, né? Que é importantíssima, onde tudo acontece, a economia ela tem alguma coisa permeando algum trecho, né, de algum caminho que a gente vai trilhar, né, socialmente. A economia está sempre no background. Enfim, essas duas coisas são muito importantes. E em um observatório, claro. Sim, são importantes. Inclusive, isso que você falou de que a gente ainda está engatinhando, infelizmente... Não, felizmente, porque a gente pelo menos já começou, né? Felizmente que a gente já começou, mas infelizmente a pauta inclusão, ela acaba sendo algo deixado muito de lado, né? E até por isso que o Observatório surgiu para trazer mais evidências. Por incrível que pareça, há poucos estudos relacionados à inclusão. Existem, a gente pode dizer assim, existem diversos, existem. Mas existem poucas pessoas de fato interessadas em abordar essa temática, né? E isso a gente pode tirar às vezes, por exemplo, quando a gente tem grupos de estudos relacionados ao tema, e a gente vê poucas pessoas de fato ali interessadas naquele tema, somente às vezes tem um pesquisador, um orientador, ou alguém mais ali que é simpatizante sobre o assunto. Por que você acha que isso acontece? Acredito porque, economicamente, não é algo que é visto como um retorno. Atrativo. Né? Não é como atrativo. As pessoas ainda banalizam muito, pensando que é só mais uma pauta social, é só mais uma
questão de diversidade a ser falado. E que bom que é falado, mas que pena que ainda não tem tanta voz assim, né? E o Observatório veio justamente para poder oportunizar, trazer voz para as pessoas, mostrar que a inclusão não é somente garantir acesso estruturais, né, mas também de participação ativa cidadã, né? E para isso que o Observatório ele surgiu, para mostrar que nós temos pessoas com deficiência que estão qualificadas para atuar no mercado de trabalho e mostrar como elas podem fazer isso e a importância que elas têm economicamente na sociedade. Então, o Observatório ele traz aí um palco, ele pode se tornar um espaço destinado para isso, né? Maravilha. E começou quando? Bem, nós completamos agora, no dia 24 de julho, um ano de atuação, né? Nós começamos em 2025 esse projeto através do Etc. Hub, aqui da UFMA. Que é um grupo de estudo. Isso, que é um grupo de estudo. E aí dentro desse professor grupo de Ramon, estudo... Isso, né? professor Ramon aí que coordena. E aí dentro desse grupo de estudo se viu a necessidade também de trabalhar essa temática o Etc. já trabalha com outros temas, né, muito interessantes, e aí surgiu a pauta inclusão, surgiu a pauta economia, e aí também a comunicação que já está envolvida, por que não falar a respeito disso, sem contar que nós temos muitos estudantes que também são pessoas com deficiências e hoje frequentam a universidade. Por que também não oportunizar mais um espaço para esses estudantes também participarem, né? Inclusive, nós temos conosco, dentro do Observatório, uma das pesquisadoras, a Vitória Chaves. Ela é uma pessoa com deficiência, é jornalista, mestre em comunicação aqui também pela UFMA, então a gente tem esse espaço, né, de acolhimento e também de oportunidade para todas as pessoas com deficiência, sem contar também que é onde a gente divulga, a gente faz aí um relacionamento direto de empregados e empregadores, né? Pessoas que estão procurando vagas, pessoas com deficiência que estão procurando vagas e empregadores que estão procurando pessoas para ocupar essas vagas, né? Porém, não é somente nisso que a gente se fecha ali, né? A gente se concentra nisso. Nosso objetivo também é entender como é que funciona o mercado de trabalho para essas pessoas. Se o mercado está preparado para receber pessoas com deficiência, o que está sendo oportunizado, como que está sendo oportunizado, que vagas estão sendo disponibilizadas. Será que está sendo disponibilizada somente aquela com baixa escolaridade? E aquelas pessoas que têm um nível alto de escolaridade, com doutorado, com mestrado, onde é que elas estão ocupando? Será que elas têm a mesma oportunidade? Então, o Observatório ele vem para discutir essas questões. Legal. Neste um ano de funcionamento, o que vocês têm observado? Muito provavelmente, né, é um terreno árido, digamos assim. Você trouxe alguns detalhes muito interessantes sobre não só a quantidade, mas a qualidade dessas vagas, né, dessas oportunidades de trabalho, como elas estão acontecendo com esses profissionais atuando, enfim. O que vocês têm de primeiros dados, digamos assim, do que é observado aqui no Maranhão, em São Luís, enfim, que com certeza deve ser uma coisa bem complicada, bem árida, que eu digo árido no seguinte sentido: a gente ainda está muito atrás, né? Digamos assim, a gente ainda não tem ainda uma coisa muito bem solidificada, né? Então, assim, as empresas ainda estão em um certo atraso em relação a essa pauta. É isso, né? É isso mesmo, assim, o que a gente percebeu durante o longo desse um ano? Voltando no que eu falei, a questão de como é que estão as vagas. Hoje, as vagas disponibilizadas no mercado para pessoas com deficiência, geralmente são vagas que elas estão relacionadas a serviços gerais, a trabalhos onde geralmente essa pessoa está escondida, seja organizando estoque, almoxerifado. São atividades que são mais, que não exigem tanta escolaridade, né? Sendo que existem pessoas com deficiência que estão ali preparadas para ocuparem cargos de gestão, ocuparem cargos estratégicos, cargos que podem ali mostrar o potencial daquela pessoa, mas o mercado só oferece vagas que são de nível básico, né? De ensino médio, de ensino fundamental, e isso acaba fazendo com que muitas vezes a pessoa com deficiência nem queira assim, explorar mais o seu conhecimento ou pensar em fazer em uma graduação, em uma pós-graduação, né?
E isso a gente tem observado, assim, constante em São Luís, como as vagas são, né? Sem contar a questão salarial, né? Também é outro ponto que é muito observado. Bem rebaixado. Bem rebaixado. Então, se para uma pessoa que não tem escolaridade e não tem deficiência, já é difícil, imagine para a pessoa com deficiência, né? Então, o observatório ele vem muito discutir essas questões. Nós escutamos muitos relatos durante este ano sobre as dificuldades do mercado de trabalho. E essas dificuldades... Relatos de profissionais? De profissionais, de pessoas com deficiência, que buscam vagas e também profissionais que estão inseridos no mercado de trabalho. Porque quando a gente fala de inserir no mercado de trabalho, as pessoas pensam, não, já está incluindo. Não. A inclusão, ela não é somente garantir, como eu falei, acesso estrutural e também uma vaga de trabalho. Isso é só o começo, Isso é só né? o começo. Nós ainda estamos falando também a respeito de como as pessoas se comportam ao receber pessoas com deficiência, que é o que nós chamamos do capacitismo. Será que as pessoas elas sabem lidar? Será que elas não tratam a pessoa com deficiência diferente? Ou elas exageram numa certa abordagem, isso, né? Tentando agradar o máximo possível, pensando, não, essa pessoa aqui é diferente. E na verdade não é isso, a pessoa está ali no mesmo patamar profissional, a gente está falando de profissionalismo, né? Então... Isso mesmo. Até mesmo discutir quais são as condições que são entregues para aquele profissional trabalhar. Será que ele tem mobilidade reduzida? Será que a empresa está se importando com aquele profissional? Está atendendo, né, essa demanda. Hoje, graças a Deus, nós temos algumas leis que já visam melhoria disso, né? Mas na prática ainda muito a que se aplicar, né? Ainda está muito vago, ainda está muito... Falta fiscalização, na verdade, para poder observar como é que está sendo aplicado tudo isso. Então, o observatório, a gente tem feito muito essa busca, mas a gente também, inclusive, nós temos uma dificuldade muito grande para encontrar dados, porque até quando a gente vai pesquisar esses dados, é muito difícil de a gente conseguir, assim, tão facilmente localizar informações a respeito da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. É uma busca mesmo que a gente faz, tipo, vamos falar fulano, a gente vai realmente fazendo garimpo, né? E os estudos que a gente apresenta, porque a gente também traz muitos artigos científicos, projetos, TCCs, vários trabalhos acadêmicos que ajudam muito a fortalecer ao que a gente vem trazendo dentro do observatório, né? Então, a universidade, inclusive, tem sido assim um parceiro muito grande, uma parceira muito grande no quesito de trazer informações, né? Inclusive nesses trabalhos que a gente vai lá buscar informações para fazer as pesquisas e coletar dados. Sem dúvida. Olha só um detalhe. Eu saí aqui do curso de comunicação em 2006, então aí tem exatamente 20 anos, né? E olha, eu não observava, a gente não tinha, na verdade, a presença tão... como é que eu posso dizer, tão em quantidade, né? Principalmente, de pessoas cegas, pessoas PCDs de uma maneira geral, enfim, essa acessibilidade. Eu estou falando aqui de uma experiência minha, né? E, enfim, eu passei 10 anos aqui na UFMA, né? Entrei em 96, saí em 2006, passei 10 anos. E olha, só a observação aqui, a gente trabalha aqui na Rádio Universidade, a gente olha para o corredor aqui, o vai e vem, inclusive dentro da Rádio Universidade, hoje a gente tem essa questão da acessibilidade, né? Enfim, olha, tivemos um avanço dentro da universidade, por isso, naturalmente, aqui a UFMA ela é um repositório, com certeza, de dados, pelo menos esses dados iniciais de formação de profissionais. Mas eu quero saber agora como está o outro lado, que é justamente esse contato que vocês devem ter com empresas, com facilitadores também de estágios, né, tipo o IEL, né, o Instituto Eovaldo Lodge, entre outros órgãos, né, que facilitam essa coisa de inserção de estagiários, enfim, já é um primeiro passo aí no mercado de trabalho. Como é que está justamente essa questão com essas outras instituições? Bem, olha, hoje nós somos mais procurados por pessoas com deficiência, buscando uma oportunidade de vagas, porque também a gente faz essa divulgação, inclusive lá no nosso site, a gente tem um espaço exclusivo para conectar... Como um banco, né? Isso, como um banco de talentos, né? Para conectar empregados e empregadores, mas empregadores ainda é pouco o que nos procuram.
né? Mas a gente também tem uma coisa bem interessante, nós temos... Mas você se propõe também a procurar, Sim, né? a gente procura, a gente faz essa relação, né? Até porque a gente tem parcerias com algumas instituições, por exemplo, a PAI de São Luís, né, do qual, inclusive, eu faço parte. Nós temos lá um programa de inserção e acompanhamento da pessoa com deficiência. Já é uma ponte que a gente tem, Sem dúvida. porque a PAI já faz essa relação entre as empresas, né? Então, a gente já tem essa ponte com a PAI também para poder ajudar, né, nessa questão de facilitar essas vagas, né? E aí nós temos um espaço também criado para pessoas com deficiência que são empreendedoras, porque também nós temos pessoas com deficiência que são empreendedoras, programadores, comunicadores, pessoas que fazem artesanato, e entre outras atividades econômicas que às vezes as pessoas esquecem que também, só porque é autônomo, não quer dizer que ela não é uma pessoa ativamente Sim, a questão econômica, né? intelectual também, né? Isso sim. E aí nós temos hoje, só no nosso site lá cadastrado, 47 profissionais, né, para divulgação dos seus perfis, né? E hoje duas empreendedoras com deficiência com seus negócios divulgados. Empresa ainda falta bastante. Geralmente a gente faz uma coleta, a gente viu vagas, tá divulgando vaga para pessoas com deficiência, a gente pega e coloca, mas procura mesmo de empresas, são poucas ainda que ainda se propõem a conhecer, né? O observatório também ainda está crescendo, né? Hoje nós temos em torno de quase 200 pessoas inscritas lá no nosso site para receber os boletins mensalmente, né? Mensalmente a gente faz o disparo dos boletins, né? E aí até você falou a respeito dessa questão de a universidade hoje cresceu mais, a gente inclusive tem um boletim focado só nisso, né? Dessa questão dessas vagas, do aumento dessas vagas e também de como elas estão sendo ofertadas dentro das universidades públicas. Que legal, que bacana. Olha, tem muita gente, com certeza, que está ouvindo a gente aqui, que faz parte desses setores, né, empresariais ali, a Associação Comercial do Maranhão, entre outras instituições, a Fé Comércio, enfim, a própria FIEMA, né, que é parceira nossa aqui da Rádio Universidade, enfim, são instituições muito fortes e, com certeza, querem ter esse contato com vocês. Como entrar em contato com o Observatório, com todo esse manancial de informações que vocês têm? Bem, muito simples, né? Hoje as redes sociais ajudam bastante, então nós estamos no Instagram. Estamos no Instagram, nós estamos dentro do Instagram do Etc. Hub. Então, basta seguir o ETC Hub, H-U-B, né? Isso. ETC, procurar, etc. UFMA, já encontra. Então, por lá já tem um link para ir para vocês. Isso, lá você vai encontrar, inclusive as nossas publicações, as informações, e também você pode acessar diretamente a nossa página, nosso site, né? Observatório de Inclusão, que vai aparecer lá também com prefixo já do Etc. Isso é um site. Isso, o site. Mas está lá dentro também do Etc. Né? Uma página dentro do Etc. Pelo Google dá para ir também. Isso, Observatório. fica fácil de encontrar, né? Basta pesquisar Observatório de Inclusão da UFMA que você já vai encontrar facilmente para falar conosco. Né? E aí também já aproveita para fazer a assinatura lá da newsletter para poder receber as informações mensalmente. Maravilha. Eu vou fazer isso aqui já também. Vou fazer essa inscrição aqui para receber essas informações. Gente, entrem em contato, tá? Entrem em contato e participem, né? Você que é empresário, é empreendedor, enfim, vocês vão ter acesso, claro, a uma gama de profissionais, né? Que são PCDs, enfim, pessoas com deficiência, só que são profissionais, gente. Vamos isso aqui é uma grande luta contra o capacitismo, tá? Pessoas que são profissionais em plena atuação, acabando de sair aqui da UFMA, né? Em grande parte, em formação também, alguns outros já estão já formados, enfim, é mão de obra qualificada, inclusive, né? Que não estão no mercado de trabalho, enfim, empresas que precisam e que também querem atender justamente a esses pré-requisitos, digamos assim. Hoje em dia, as empresas, elas precisam disso, claro, para, digamos assim, a questão da reputação. A reputação para uma empresa é importantíssima. E hoje, atender, oferecendo espaço de trabalho para pessoas com deficiência, elevam muito mais
o nome de empresas, o nome de entidades empresariais. Enfim, tem esse hub aqui, que é praticamente um hub, esse observatório, traz informações, mas também faz esse link, é um verdadeiro catalisador aí para empregabilidade para pessoas com deficiência e também facilitando isso para empresas. Eu queria agradecer a presença do Gabriel Bartolski, né, Gabriel? Muito obrigado pela sua presença aqui. Gabriel, que faz parte aí, é mestrando aqui do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Maranhão e que faz parte desse Observatório de Inclusão e Economia. Leve um abraço para o professor Ramon, né, que a gente é fã aqui, e um grande estudioso, um grande pesquisador, um grande cientista e uma grande figura também daqui do nosso curso de comunicação social. Eu que agradeço a oportunidade e também pode nos achar lá lá pelo WhatsApp, procurar lá nos canais, tá bom? Observatório de Inclusão, é só digitar que você vai achar, procurando lá pelos canais de informações lá do WhatsApp. Muito obrigado. E olha, conte com a gente aqui também para divulgação, tá, de boletins e outras coisas. Pode entrar em contato direto com a gente aqui, que a Rádio Universidade, claro, apoia todas essas coisas relacionadas, não só à UFMA, né, de uma maneira geral, mas também do curso de comunicação e principalmente desse observatório, que é bem-vindo demais para a nossa sociedade, também por meio da APAI, né, também, que é parceira nossa, também de outras divulgações já de muito tempo, tá? Muito obrigado e um bom dia. Eu agradeço, bom dia. Mara Nogueira, vamos seguindo o barco aqui do Jornal Rádio Universidade. A gente tem break ou vai para o esporte? Tem break, né? Break e em seguida tem esporte. A gente volta já com informações esportivas aqui no Jornal Rádio Universidade. Você já passou por isso? Você sabe como isso se chama? Isso tem nome. Identificar para compreender. Compreender para transformar. Isso tem nome. Drops informativos de combate ao assédio e outras formas de violência no cotidiano e no ambiente de trabalho. Conhecer seus direitos é uma forma de proteção. Isso tem nome. De segunda a sexta, em 3 horários. 8h40 da manhã, 3h30 da tarde e 5 para as 9 da noite. Na Universidade FM. Praticar esportes é a sintonia da 106. Esporte. Oito horas e 37 minutos agora. Mara Nogueira está na hora do esporte, está na hora das notícias esportivas aqui no Jornal Rádio Universidade. Mayra, a gente começa falando sobre o Maranhão Atlético, né? Maranhão Atlético Clube, que começou na terça-feira, dia 29, portanto, ontem foi terça, tá? Hoje 29 é quarta. Ontem, terça-feira, dia 28, as preparações, treinos para o confronto contra o Brusque, que é o atual líder do Campeonato Brasileiro Série C, pela 16ª rodada da competição. Agora o time procura um substituto para o meio-atacante Vagalume, que está suspenso da competição e não vai participar da próxima partida. Olha, no último jogo, o time maranhense empatou com o Ferroviária por 0-0. Ainda tem, lembrando que a equipe já está seguindo aí, treinando até essa sexta-feira, com uma pausa no final de semana e retorno aí aos treinos na segunda-feira, dia 3 de agosto. Olha, o jogo contra o Brusque vai ser no dia 9 de agosto, às 6h30 da tarde, no estádio Castelão, aqui em São Luís. Continuando, o atleta maranhense Wellington Moraes Silva, de Imperatriz, a 626 quilômetros de São Luís, que conquistou o ouro na 45ª edição do Troféu Brasil Interclubes Loterias Caixa de Atletismo 2026, na modalidade arremesso de peso, que aconteceu em São Paulo no último domingo, dia 26. A vitória marca o segundo título de Wellington no Troféu Brasil e se tornando um dos destaques da modalidade. E vale destacar que o maranhense venceu o campeão mundial indoor, Darlan Romani, com um arremesso de 20,44 metros na última rodada. É isso aí, parabéns. E Mayra, para finalizar, olha, Sampaio Basquete já venceu 2 jogos na série melhor de 5 contra o Campinas, pela final da Liga de Basquete Feminino 2026.
No último sábado, dia 25, aconteceu o segundo jogo pela final e o Tubarão saiu na frente por 70-52 no ginásio Costa Rodrigues, em São Luís. Caso o Tricolor vença o terceiro jogo, vai conquistar a vitória da competição, tá? A melhor jogadora da partida foi Laís, com 2 assistenciais, 4 rebotes e 19 pontos. É isso aí. O próximo duelo do Sampaio vai ser na sexta, dia 31, às 9 da noite, no ginásio Tênis Clube, isso lá em São Paulo. Vamos torcer bastante para as meninas vencerem, né? O Tubarão Basquete vencendo essa competição, Sampaio Basquete. Olha, a redação aqui é de Maiara Cordeiro. E vamos ao comentário musical com Gilberto Mineiro. Hoje é quarta-feira, ele vai falar aqui do refinamento do grupo vocal mineiro Amaranto. Em seu terceiro CD de carreira, o talentosíssimo violonista e compositor santista Bruno Conde faz as canções nascerem no violão, ganhando melodias e depois palavras em arranjos minimalistas. Com 20 anos de carreira, o grupo vocal Amaranto de Belo Horizonte é formado por 3 irmãs, Flávia, Lúcia e Marina Ferraz. Com vozes muito afinadas, cantam a música popular brasileira de uma maneira peculiar e bela, com arranjos vocais delicados e muito refinados. Que tal uma viagem pelos vocais afinadíssimos do grupo Amaranto na faixa Se Não Vem, Se Não For? Gilberto Mineiro, do Companhia da Música, toda quinta, 8 da noite, para o jornal Rádio Universidade. Acordando mais cedo, sai, pega a roupa e se veste a mais, vira as costas e segue em paz. Mãos em frente sem ter pra quê, liga o rádio e nem me vê, deixa a porta entreaberta e vai. Nem lembrou de olhar pra trás e me ver querendo você assim. Nem lembrou de ver as horas passar. Esqueceu de tudo que eu fiz pra que você ficasse aqui. Esqueceu do tempo do nosso amor. Se não vem, se não for voltar. O Rádio Universidade, a gente finaliza agora o Jornal Rádio Universidade desta quarta-feira, prometendo voltar amanhã, quinta, com mais informações, claro, para você. Mara Nogueira, tem programete novo aí no ar, é? Isso tem nome, vamos ouvir. A gente volta amanhã com mais Jornal Rádio Universidade. Até amanhã, Mayra. Você já passou por isso? Você sabe como isso se chama? Isso tem nome. Identificar para compreender. Compreender para transformar.